Oi, gente. Hoje não tem bordão. Já tentei gravar esse vídeo, mas tá difícil. Porque eu não sei se eu vou conseguir falar realmente o que eu quero demonstrar, porque é muito difícil na minha mente eu falar as coisas que eu quero demonstrar, entendeu? Só que eu vou tentar, porque eu acho que é necessário eu fazer esse vídeo. E acho que Deus coloca as coisas na nossa vida e depois a gente entende o porquê, né? E tudo tem sua hora. A gente entende. Eu vou começar do começo. É ótimo. É necessário, eu vou falar sobre o Aminon. Mas antes eu vou falar a minha trajetória até chegar nele. Assim, no meu coração, eu sempre achei, eu e minha irmã, a gente sempre achou que nós somos diferentes das outras pessoas, sabe? A gente vê pelo outro lado, a gente ama de verdade as pessoas. A pessoa faz algo ruim, mas a gente tenta, a gente não guarda assim, sabe? A gente quer fazer diferente, a diferença, a gente sente o amor, a gente quer falar sobre o amor. E o amor é Jesus. E Jesus, Deus, sempre esteve na nossa vida, até falei isso no meu primeiro vídeo. E isso envolve muito minha opção sexual. Com isso, numa época da igreja, eu tava firme. Assim, mas querendo saber o que é isso que tá entalado em mim, que eu preciso mostrar pra todo mundo, que eu preciso ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso no meu coração. Eu quero ajudar, eu quero ajudar. Eu preciso ser amor o tempo todo, entendeu? Mas eu sempre fui muito acanhada, muito. Não fala direito, né? Não aprende as coisas direito, não consegue entender, não pega rápido igual todo mundo. E tem um preconceito com pessoas assim. Claro, você não é a escolhida, né? Você também, com as pessoas não acreditando em você, você não consegue acreditar em você. Então eu sempre tinha vergonha, eu sempre... Não, eu tenho ainda, eu tenho, mas não igual antes, mas eu tenho muita vergonha ainda. Eu tenho muitas crises de ansiedade por conta disso. Eu já falei sobre isso, né? Mas eu tô entrando em detalhes. E com isso, na nossa igreja, a primeira igreja batista, eu falo nossa, porque eu fui bastante tempo de lá e ainda considero. A gente tem o nosso grupo que é de lá e vai ser pra sempre muito importante na minha vida. Eu não posso explicar o quão importante essa igreja é pra mim, né? Graças ao meu Deus, graças a ele, enfim. E eu sempre quis saber, e nessa época eu estava firme e fazendo parte e querendo entender cada vez mais. Só que eu nunca fui a pessoa de que, sabe, dos versículos que realmente tem aquela rotina de ir lá ler a Bíblia. Eu não consigo. Primeiro que eu nunca consigo entender. Segundo que venha a minha opção sexual, só que eu não gosto de ficar, tipo, dando desculpa para aquilo que eu deveria fazer, entendeu? Isso não é legal. E eu entendo o que eu deveria fazer, mas eu não consigo, porque eu sei que vem um trauma grande, vem algo que me puxa, mas eu sei que é uma luta diária, todos os dias eu tentando. Nunca na minha vida pode acontecer o que for, as pessoas podem falar o que for de mim, mas eu nunca na minha vida vou deixar de seguir a Deus. Nessa época eu estava me relacionando com uma menina e foi a primeira vez, e eu dentro da igreja, e eu realmente, de todo meu coração, me identifiquei, entendeu? Mas foi muito difícil. É muito difícil você se assumir, você parece que é louca, porque você ama alguém, né? E vai lá e se assume com uma família religiosa, com uma família conservadora dentro da igreja.
e sua cabeça vai a mil, você não sabe se tá fazendo algo certo ou não, mas eu fui do mesmo jeito, porque não tinha outra coisa no meu coração. Só que antes, um pouquinho de eu me assumir, eu dentro da igreja, eu não consigo falar, meu Deus, mas a gente participava de vários congressos, tinha várias dinâmicas lá para os jovens, entende? Eu sempre queria fazer parte de algo mais. Então acho que tinha chegado a minha hora, de qualquer forma, de eu participar de algo grande, de eu entender o amor de Deus, de eu falar, cara, a nossa líder, que era a Stephanie, ela chegou pra mim não, falou pra todo mundo, anunciando o Pés no Arado, e falando que, ela falava muito pra gente, lá você vai servir as pessoas, não é você não é só você que é servido, como fala, a gente também faz a obra, entendeu? A gente faz a obra pras pessoas, eu queria sentir, porque eu quero sempre fazer algo pras pessoas, eu quero sempre ajudar, eu quero sempre mostrar o quanto ela é amada, entendeu? E nem sempre eu faço isso comigo, mas enfim. Eu quero sempre, e meu Deus, eu preciso disso, tocou no meu coração, e eu, sem saber falar, sem saber quase nada, eu dei a cara a tapa, fui lá, participei de antes, ajudei a embalar as coisinhas, e eu nem sabia da obra tão grande que eu participei, que foi em 2019, A Fé que Move o Mundo, da obra tão grande que mudou a minha vida, mudou completamente o meu olhar, e eu conheci pessoas incríveis, porque lá, né, foi um ano antes da pandemia, né, lá a gente conhece pessoas incríveis, pessoas do Brasil inteiro, e era um ano de Porto Velho, né, Rondônia, e eles vieram pra cá, pessoas de Salvador, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, todos os cantos possíveis do Brasil, e era separado entre famílias, e minha família foi separada por Deus. E lá eu me identifiquei tanto, porque eu tava com tanto medo, porque eu era tão inocente. Meu Deus, eu não acredito que eu tô falando essas coisas. Eu ainda sou, né, eu creio mas eu não entendia nada, eu nem sabia o que eu tava fazendo, mas eu senti que eu deveria ir. E eu fui com muito medo, e teve um dia que eu falei lá sobre minha opção sexual, falei que tava com medo de... Tipo, isso afeta a gente, porque a gente não sabe realmente, mas a gente sente no coração, cara, é tanta coisa que as pessoas falam, tipo, você é errado, você vai pro inferno, não sei o quê. Eu não tô falando que o PES fez eu me assumir, realmente não foi, mas ali foi algo comigo mesma e Deus, foi algo muito íntimo meu com Deus. Então lá eu soube que tinha outras pessoas que já passou por isso, ou que outras pessoas que já passou por isso, mas só eu que ali tava se envolvendo com a pessoa. Então nesse momento, quando eu descobri isso, e não era só uma pessoa, né, que tinha acontecido isso também, e eu falei, cara, como Deus é perfeito. E ali eu comecei a entender, e eu não falava quase nada, entendeu? E ali eu comecei a entender, mas antes de tudo, antes de eu, né, falei sobre mim até chegar lá, o tamanho da minha timidez, o tamanho da minha insegurança, o tamanho, não sei, do meu medo comigo mesmo, porque a gente anda sem Jesus, a gente pensa com a gente, por mais que a gente fale sobre ele, a gente pensa o nosso futuro sem ele. E eu, toda a minha vida fazia isso, e a gente não entende que a gente quer, igual eu tava vendo o enterro do Aminon, e o irmão dele falou, a gente fala da fé, mas a nossa fé não é que a gente tenha fé que Deus vai fazer aquilo que a gente quer. Isso é algo, é uma
uma forma da gente se comunicar com Deus, mas pelo que Ele quer na nossa vida, né? Nem sei se eu falei certo, mas eu acho que foi isso. Mas a gente tem que ter fé para aquilo que Deus quer pra gente. Não é aquilo que a gente quer pra nossa vida. Então, de alguma forma, eu tinha que estar lá. E eu tava com muito medo, eu e a Bia. Eu tava chorando muito antes de ir, porque a gente se reunia. E eu nunca tinha feito aquilo antes, entendeu? Eu nunca tive coragem de falar na igreja. E eu fui pra algo grande, com pessoas incríveis. Eu não entendia, cara. Eu falei, meu Deus, onde que eu fui me meter? Por que eu fiz isso? E eu lembro que a gente tava, depois do almoço, eu comecei a chorar. Porque, meu Deus, eu não vou conseguir. E eu e a Bia, a gente chorando, com muito medo. Claro, a Bia, ela é incrível, essa menina incrível, que não sei porque ela tava com medo, né? Mas, assim, eu falo assim, do conhecimento e tudo mais. E eu tava com muito medo. E teve um dia que a gente tava em treinamento, o dia que a gente ia, o dia que separando nossas famílias e tudo mais, nós estávamos em treinamento. E o Aminon que deu esse treinamento. E eu não sabia o quão grande era isso. Eu não sei nem falar o nome direito, cara. Mas eu não sabia o quão grande era Missões. E o quão grande era aquela equipe. Aquela pessoa incrível que tava ali. Depois que eu fui entender, depois que eu voltei do PES, que eu fui entender como aquelas pessoas mudam pessoas de todo o Brasil, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Isso é muito especial pra mim. Enfim, ele falando, dando treinamento, e eu tava morrendo de medo, porque eu tava com outras pessoas, assim, a gente tava numa sala e cada um ia escolher o que queria fazer. Aí eu não lembro o que eu escolhi, mas... como abordar alguém, isso. E exatamente ele que tava lá, dando esse treinamento. E eu falei, claro que eu vou nesse, porque eu não sei falar com ninguém, né? Gente, desculpa se eu não tô sabendo falar direito, mas vamos continuar. E eu lá no treinamento, o Aminon falando, e eu com meu lindo déficit de atenção, não conseguia entender muito bem o que ele falava, porque eu tava tão nervosa que meu corpo tremia toda, entendeu? E tava eu e a Bia. Nós somos um grupo grande, né? 8 meninas da igreja. Só que foi só eu e a Bia. Minha irmã não foi e as outras meninas também não. Só foi eu e ela, porque era algo muito grande, entendeu? E eu entrei com um olhar de julgamento gigantesco, assim. Eu entrei com medo e julgando todo mundo. Não sei porquê, tipo, com medo das pessoas. Sabe aquele... Com medo das pessoas me atacarem, você já fala, nossa, aquela menina ali não tá gostando de mim. E aquela menina ali é metida, ela tá olhando torto. Tipo, tem isso assim dentro da igreja, quem acha que não tem. Ainda mais com quem é muito inseguro. Enfim, eu achei que ele não iria me chamar e eu tava me tremendo toda. Eu tava muito mal, tipo assim, tava muito... E ele me chamou, eu e o menino. E tinha um papel que eu tinha ele até esses dias... Mas eu não sei onde foi parar minhas coisas do PES, enfim. E lá tinha as falas de como você deve chegar a alguém. Tipo, uma breve ajuda, né? Que quando você tá pessoalmente é outra coisa. E foi um menino que toda hora me cutucava, toda hora tirava uma piadinha assim, brincando. E eu tava tão nervosa, eu falando, cara... Não vai rolar brincadeira agora, eu tô muito nervosa. Tipo, eu não falei isso pra ele, mas tava na minha cabeça. E eu falei, meu Deus, esse menino, cara. Meu Deus, o senhor, como o senhor faz isso comigo, né? E quando eu tenho um pacto com pessoas que tinha, né? Com pessoas que faz brincadeirinha, piadinha, porque eu não consigo ser assim. Normalmente eu nem consigo rir das piadas, entendeu? Aí eu já falei, meu Deus, esse menino
né? Aí o Aminon me chamou, eu e ele, falou, agora você fala, como é que é seu nome? Aí eu falei. Aí eu não conseguia falar. Não ia. Minha boca não abria. Eu não conseguia, era algo muito simples, sabe? E a gente tava no treinamento. E eu não conseguia falar de jeito nenhum. Eu travei, eu falei, mano, não quero mais. Minha vontade ali era de pegar minhas coisas, porque a gente ainda tava na cidade, né? E vazar. E pegar minhas coisas e ir andando. Queria ir embora. De qualquer jeito. Eu falei, cara, eu não consigo. E pensando só em mim. Não pensando com Cristo, tá ligado? E ele começou a rir de mim, o Aminon. E eu fiquei muito chateada, cara. Fiquei muito chateada. Meu Deus, ele tá rindo de mim. E eu ficava intacta. Eu ficava assim. Eu tava com essa blusa, né? E eu fiquei tipo, cara, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Aí ele, cara, é só você falar, você consegue falar. E eu nem escutar direito, me deu uma sensação de desmaio tão grande que eu queria sair correndo, como eu falei. Enfim, aí o menino que tava comigo, ele chamou outra pessoa e falou, não, tudo bem, se você não consegue, senta lá. E eu fiquei, o final do treinamento todinho, as pessoas me olhando. E eu fiquei, nossa, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, acabou pra mim. Foi onde eu chorei. Falei, acabou. Aí acabou pra mim, já era. Eu chorando. E ele me percebeu. É muito surreal tá falando dele. Nem parece que é real isso. Mas ele me percebeu. E ele foi lá. Ele poderia muito bem, tipo, ela não conseguiu. Mas não seria ele se ele não viesse até mim. Eu expliquei ele. A gente tava no refeitório, todos comendo, e eu lembro que ele tava quase no meio, assim, do refeitório, com uma cadeira, sentado. E as pessoas, a maioria já tinha terminado de comer, e andava pra lá, andava pra cá. E ele me chamou, eu, tipo, né? Tipo, eu fiquei, meu Deus, o homem não me chamou. Fiquei, caraca, e agora? Ele fez eu sentar do lado dele, pegar uma cadeira, sentar do lado dele. E começou a me perguntar o que aconteceu, né? Eu falei que eu sou muito tímida. Expliquei que eu era muito tímida, que eu não conseguia falar. Que eu nunca tinha orado por alguém em público. E eu lembro muito certinho isso. Tipo, ele do meu lado e eu sentado do lado dele. E ele falou um monte de coisa pra mim que eu não lembro muito bem. Mas ele falou, e depois ele falou, eu quero que você ore por mim. Eu falei, mas eu não consigo. Ele falou, não, eu quero que você ore por mim, você vai orar. E eu fiquei em silêncio e ele ficou em silêncio junto comigo. Ele falou, eu quero que você ore por mim. Eu achei que já tinha desistido, mas ele não desistiu. Ele não desistiu de mim. Eu fui lá, tive essa honra de orar por ele, porque eu nunca, assim, tinha orado por alguém, a não ser da minha família, né? Ou no meu eu sozinha. Claro que eu oro pelos meus amigos, pela minha família, mas no meu eu, no meu particular. Não assim, uma pessoa me ouvindo falar. E quantos detalhes mudam as coisas, né? Eu
Ele falou tanta coisa, que era tanta coisa, tanto conhecimento. Naquele momento ali, eu senti algo grande, tão grande. Eu sempre soube que Deus, Jesus estava ali. Eu sentia muito a presença naquele momento e nem tinha começado a obra. Nem tinha começado. Eu lembro que eu tava muito apreensiva porque um dos como é que fala? Do presidente, eu não sei, que tava na organização. Desculpa, pai, eu não sei como é que é o nome que dá pro senhor. Mas na família tem o pai, a mãe, né? Então na nossa família também tem. E o líder, era um dos líderes de lá. E eu vi ele grande, né? Tipo, o líder era o Ronan, nosso pai. A Cris, nossa mãe. E eu tava com muito medo por ele ser o meu pai. Então eu não queria muito ir também por conta disso. Quando aconteceu aquilo de eu não conseguir falar, e também eu peguei essa família, que era um menino que me zoava, me zoava não, meu Deus, que fazia gracinha o tempo todo, alegre. Deus colocou na minha família também. Naquele momento que são 10 dias, mas parece que é um ano, né? Colocou, que é o Davi. Davi, beijo. Agora eu entendo real o que é uma alegria. Eu senti muito isso. Faz, acho que uns 2 anos, né? Faz um ano que foi. Mas eu sinto que a alegria até hoje. Eu lembro muito da gente. Muito obrigada. Desculpa por ter ajudado você. Eu tô falando isso, gente, porque a gente mais passa avião aqui, né? Porque como o olhar de uma pessoa muda a vida. Meus momentos com a Menon foram, eu não sei, eu vi, falando no enterro dele, amigos, considerando o irmão, né? 12 anos juntos, não sei, uma vida inteira. Mas o momento que eu tive com ele foi uma vida inteira. Porque eu sempre, desde que eu saí do PES, eu sempre lembrei do que ele fez. Ele acreditou em mim, fez eu ser corajosa, fez a partir de Deus, claro. E ele me ensinou isso, ele falou, ele fez eu escrever. Eu escrevi e eu tinha, mas eu acabei perdendo um post-it. Eu escrevi o que ele falou, que a partir dele, de Jesus, de Deus, eu sempre deveria falar isso. Tudo é a partir dele. Então eu acredito muito que foi a partir dele. Claro que foi. É verídico que foi. Tudo é a partir dele. Então, minha vivência com ele que foi em segundinhos, mas fez uma mudança enorme, porque ele deu uma atenção. Ele ia visitar a gente e ele falava como se realmente nós fôssemos filhos dele. Eu não sei explicar o amor que ele transmitia, mas ele também era meio sério, assim. Mas ele era muito engraçado ao mesmo tempo. Isso eu ficava, cara, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero transmitir isso para as pessoas. É muito difícil essa perda, acho que é para todos que vai sentir a falta. Mas como a gente viu no enterro dele, que a vontade de Deus é perfeita e agradável.
Então que a gente tenha gratidão, que eu tenha gratidão pelos minutos que eu tive com ele. Não foram minutos, foram um dia, não sei, mas pareceu uma vida inteira. Porque eu realmente me senti importante, mas o que me dói muito foi que eu falei dele ontem de ontem pra minha irmã. Falei, cara, que saudade do Pés, eu sinto tanta falta. E eu falei, Duda, eu quero tanto que você conheça o Aminon. Ele foi uma pessoa incrível pra mim. Eu lembro muito disso que eu falei, né? Que ele veio até mim e me ajudou. E ele acreditou em mim. E assim eu consegui dar meu testemunho na igreja. Que depois de tanto tempo eu consegui ver hoje, de tanta insegurança que eu carregava. Eu ainda carrego, com certeza, mas acontece várias mudanças, evoluções aqui dentro, que eu tô conseguindo tirar isso de mim. E eu tenho certeza que vai sair mais, porque eu quero fazer a diferença sempre. E voltando, né? Quando eu falei dele pra Duda, eu falei, cara, eu vou mandar mensagem pra Aminon. Porque eu mandei mensagem pro pai, que é o Ronan. Só que eles são muito ocupados, né? O tempo todo planejam coisas, eu não sei, eles são ocupados. E eu entendo, super entendo. E tem um vídeo aqui eu falando da Elaine Baeta, que é uma pessoa que eu gosto muito, né? Então, que eu admiro o trabalho e eu vou lá e falo, porque eu tenho esse privilégio de estar na mesma época. Eu tenho, não sei, acho que essa palavra mesmo, privilégio. Então eu vou lá e falo do trabalho, quão especial é. E eu queria muito ter falado pra ele. Que eu nem sei se ele lembrava de mim, mas eu queria muito ter falado pra ele. Eu ainda falei ontem de ontem, cara, eu vou falar com a Aminon, porque eu agradeço tanto ele, eu sinto um amor tão grande, foi tão rápido, mas é uma gratidão que não cabe no peito. Eu não sabia que ele tava com Covid, eu não sabia que isso ia acontecer, eu nem passava pela minha cabeça, eu fiquei sabendo hoje, né? Por isso que eu vim aqui, eu tinha que falar sobre você, do seu legado, da sua trajetória, que foi incrível, que deveria ter sido assim. Eu sei que pessoalmente eu não teria, acho que, essa coragem de falar assim pra todo mundo ou na sua frente, mas é que eu falo que a sua trajetória foi incrível, que você alcançou tantos jovens, tantos adolescentes, mudou todo mundo, igual um pastor disse, fez um livro, páginas de livro no nosso coração. E eu aqui de Rondônia, você fez a diferença aqui no meu coração. Eu sei que, não sei, eu acredito que talvez você esteja ouvindo, mas eu sei que um dia a gente vai se encontrar. E eu vou poder falar, porque será tudo perfeito. Eu não vou travar, eu juro. Eu juro que eu não vou travar, eu vou falar tudo. Eu podia ter falado antes, eu tô com essa culpa aqui de que eu poderia ter falado. Porque você, cara, você mudou minha vida de verdade. Eu agradeço muito. Então, gente, não deixe nada pra depois. E eu nunca achei que ia falar isso. Queria acontecer algo assim pra me falar, né? Eu sempre falo, na verdade, só que eu nunca achei que eu ia fazer algo que eu deixei pra depois e eu não tenho o que fazer. Mas um dia a gente vai se encontrar. Enquanto eu viver aqui, enquanto Deus quiser que eu tenha essa vida aqui, como ele fala, ele não nos prometeu uma vida sem sofrimento. Então eu sei que isso eu tenho que sentir,
mas era o que deveria ter acontecido, a vontade de Deus, perfeita e agradável. Então que a gente possa ter um entendimento. E enquanto eu estiver aqui, eu quero fazer a diferença. Quero mostrar o amor de Deus, como eu já falei, mas eu não sei como eu vou fazer isso, sendo quem eu sou. Não sei, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu não vou deixar ser em vão. Na verdade, nunca foi em vão. Mas nunca foi em vão. Vou fazer a diferença. Eu agradeço a você e a todos, né, que estavam lá, e a Deus, que fizeram a diferença em mim. Todos vocês que fizeram a diferença em mim. Muito obrigada. E Deus, muito obrigada por nos permitir a viver e a conhecer essa pessoa incrível que se foi, que tá nos seus braços, Pai. Muito obrigada de verdade. E, gente, tá uma loucura esse negócio de pandemia. Quantas pessoas estão indo embora? E a tia ontem foi entubada, graças a Deus, orei muito. A família também. A família dela, que é uma tia de consideração, mas ela saiu. Tá tudo bem. Mas são coisas que assustam. O Paulo Gustavo, um artista incrível que se foi também. Essa doença tá deixando a gente vulnerável o tempo todo. Mas que a gente possa ter um entendimento de que Deus possa confortar o coração de todas as pessoas que estão perdendo pessoas queridas, pessoas importantes, pessoas que a gente não imagina viver sem, pessoas que a gente queria falar algo e não conseguiu. Que Deus possa confortar nossos corações. E só pra encerrar, depois que eu orei, né, depois que eu vi a live do enterro do Aminon, eu li a Bíblia aleatoriamente. Eu abri em João 6. E lá no versículo 59, ou no versículo 58 e 59, fala assim: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Como a gente viu lá eu vi no enterro, que pro Aminon não tinha tempo. Eu acredito muito nisso, porque ele podia ter deixado, né, eu ter simplesmente travei ali, mas ele foi lá e me ajudou, como eu falei. Ele fez a diferença pra mim, para ele não tinha tempo, todos os olhares, todas as pessoas, eu tenho certeza que ele olhava assim, com muito amor. E eu me identifico muito com ele, eu me identifiquei muito com ele. E então, tenho certeza que o tempo todo ele comia da carne, ele tomava o vinho, o tempo todo ele falava, o tempo todo ele fazia. Então ele tem a vida eterna e sempre vai ter a vida eterna aqui entre nós vivos, porque o que ele deixou pra nós é eterno, pra mim é eterno. Eu não tive a oportunidade de agradecer 1000 vezes, mas como eu falei, um dia eu vou agradecer. Eu sou muito grata. E eu vou deixar aí pra vocês o vídeo que eu consegui falar na igreja. Eu tava muito nervosa, vocês vão perceber, mas eu consegui falar na igreja. Eu fui ver esse vídeo esse ano, depois, foi em 2019. Em janeiro de 2019 eu consegui ver. Agora, que dia é hoje? Quarta-feira, 19 de maio. Agora, antes de gravar, eu vi.
E não era nada demais, cara. Fiz só um pedacinho. E eu ri e chorei, que eu fiquei orgulhosa de mim, de verdade. Eu me conheço e sei que eu não conseguiria falar se não tivesse alguém que tivesse me apoiado. Claro, outras pessoas me apoiaram, mas eu sempre guardei. Sempre guardei. Sempre, 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 sempre. Então é isso, muito obrigada. Muita gratidão. Muito obrigada, Deus. E é isso, gente. Fica aí com o vídeo. Beijos. Foi a participação deles. Eu vou convidar os outros para que fiquem aqui para encorajar os que vão falar, né? Não deixem os colegas de vocês sozinhos. Quem é que vai falar? Bom dia. Bom, eu preparei muita coisa, mas já fugiu tudo da cabeça. Então, antes de ir pro teste, eu não queria ir por conta que eu tava com muito medo de não conseguir ser usada, de não conseguir falar. Mas eu consegui enfrentar essa barreira. E foi muito bom para mim por conta disso também. E todo mundo falava como ser vulnerável, para ter coragem. E eu falando, Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou levar fé para outra pessoa? Logo eu. E eu consegui. E é incrível isso. Olhei no relógio, o dia já se foi e eu não disse te amo pra ninguém. Até tive chances, mas deixei pra depois. Quanta coisa na vida eu deixei pra depois também.